Muito boa noite, irmãos da IPVC, muito boa noite, irmãos de outras igrejas que estejam nos acompanhando. O nosso objetivo aqui é que a sua casa seja abençoada, que essa mensagem sirva de auxílio para você enquanto você faz o seu culto doméstico. E hoje a nossa mensagem será com base em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. E nosso objetivo aqui é pensar o seguinte, né? Nós temos ouvido muitas ideias, muitas discussões a respeito da melhor medida para evitar a contaminação do coronavírus, qual a melhor medida para o povo brasileiro, né, se manter bem, se manter saudável, livre do sofrimento durante esse período de pandemia. E muitas coisas têm se falado, né? Tem se falado sobre isolamento, mas aí a pergunta é, isolamento até quando? Tem se falado sobre problemas de UTI, pessoas precisando de UTI, mas aí alguém levanta de lá, né? E a cloroquina, e a hidroxicloroquina, né? Tive até dificuldade para falar. Tem se falado sobre o governo liberando aí esse auxílio de R$600, né? Mas R$600 para ficar por quanto tempo? Isso vai me ser útil até quando? E muitas ideias têm se falado e sempre nessas ideias tem-se o objetivo de ajudar o povo brasileiro. E talvez você já tenha ouvido alguma coisa desse tipo e pense, mas você não sabe a minha situação. Mas essa é a ideia que você está sugerindo? Não, mas para mim isso não funciona. De fato, existem situações que as pessoas não conhecem o caso da outra, porém, quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para a ação do Senhor Jesus, a gente sabe sim que Ele nos entende, que Ele nos conhece e nele a gente pode confiar, a gente pode sim ouvir a partir dele e do exemplo dele, né? Talvez alguns podem imaginar, comparando o Senhor Jesus com o nosso viver, imaginar, não, mas o Senhor Jesus, ele é Deus, né? Ele é o próprio Filho de Deus, eu não sou como Ele. Como é que eu posso aprender de Jesus? O que eu posso aprender ou como eu posso aprender? Nosso objetivo hoje é olhar para o texto de Mateus 4, de 1 a 11, e saber que Jesus é gente como a gente. Jesus é gente como a gente. De que forma? E nós vamos ver aqui, né? O texto de Mateus 4, de 1 a 11, nos diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Palavra de Deus para nós. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe nessa mensagem? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, peço que o Senhor abençoe, ó Pai, a minha vida, que estarei, ó Deus, a expor esse texto, e também abençoe a vida dos meus irmãos que estão ouvindo, para que todos nós, Pai, sejamos edificados e estimulados, ó Pai, a uma vida santa, uma vida dedicada ao Senhor, por causa do ensino da Tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos,
quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, e os estudiosos dos Evangelhos, eles vão mostrar que Mateus, ao escrever os Evangelhos, ele tem o objetivo de ser compreendido pelos judeus. Então, cada Evangelho, né, ele tem um objetivo específico, e o Evangelho de Mateus, ele tem esse caráter de comunicar de maneira um pouco mais direta com aqueles que são judeus. E ao relatar a vida de Jesus e a forma que ele se faz, que ele busca se fazer compreendido pelos judeus, né, é colocar o Senhor Jesus como aquele que traz o cumprimento das Escrituras. Então, o Senhor Jesus ele é colocado muito em comparativo, é falado muito apontando para cumprimento de profecias, né? O Evangelho de Mateus traz diversas citações e alusões a profecias antigas, mostrando como o Senhor Jesus vem cumpri-las. Então, existe essa característica, não seria diferente aqui nesse relato da tentação do Senhor Jesus, né? O que nós vemos aqui nos primeiros versos, né? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Esse a seguir vem após o relato do seu batismo, né? Que está ali do versículo 13 ao 17 do capítulo 3. E esse ser levado mostra como o Senhor Jesus estava em total submissão à vontade do Pai em seu progresso ministerial. Porque ainda que o Senhor Jesus ele vem ele tem toda a autoridade, ele é Filho de Deus, mas ao se encarnar e antes de dar início ao seu ministério, ele está em uma situação de submissão, de serviço, e por causa disso, a postura do Senhor Jesus é de humildade, é de submissão, e aqui, como um servo humilde, ele se submete, né, e ele é levado para ser tentado no deserto. Uma coisa que a gente vê aqui é que isso mostra que é para se cumprir as Escrituras, da mesma forma como a gente vê no versículo 15 do capítulo 3, ao falar sobre o batismo. E uma outra questão muito interessante é que o versículo 2 fala que Jesus ele foi jejuar por 40 dias e 40 noites. Né? Dessa forma, a gente vê que a tentação do Senhor Jesus ela tem um caráter específico, né? Não é qualquer pessoa que passa 40 dias e 40 noites, né? Mas esse paralelo aqui mostra como o Senhor Jesus ele está vindo para cumprir o que já havia sido prometido, né? O Senhor Jesus, então, ele é colocado em paralelo com o povo de Israel, que também passou pelo deserto, que também foi tentado, porém fracassou, né? A gente tem o relato do povo no deserto murmurando, desejando voltar, cometendo idolatrias, mas a gente vê um relato bem diferente do Senhor Jesus, ainda que em circunstâncias semelhantes, em alguns casos até piores, né? É o que a gente vê aqui no nosso texto. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar que Jesus é gente como a gente. Jesus entende as coisas que a gente passa, ele entende as dificuldades que a gente passa, e o que ele passou aqui, nós podemos aprender tanto e aplicar à nossa vida que podemos ver o que Jesus fez e o que nós podemos fazer. E esse comparativo aqui, né? A gente tem 3 relatos de tentações diretas de Satanás e Jesus respondendo, mas nosso objetivo aqui não é seguir essa ordem e pontuar as 3 vezes, mas é pontuar 3 coisas diferentes. E a primeira coisa que eu gostaria de pontuar aqui é que Jesus sofre como a gente. O versículo de número 2, ele diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Curioso, né? Jejuar 40 dias. 40 dias. Você tem uma noção do que é 40 dias, né? É um mês e mais uma semana e um quebrado, né? É um pouco mais do que um mês e uma semana. Jesus esteve jejuando e o texto diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É sério que ele teve fome? Uau! Né? Parece impressionante para nós o fato de que Jesus teve fome, mas não seria óbvio alguém ficar 40 dias e 40 noites sem comer, ter fome? Né? A grande questão não é o fato dele ter fome simplesmente, mas quem é que está tendo fome? E nós estamos falando aqui do Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. É este que teve fome. Quem teve fome é Jesus Cristo, o Messias prometido.
O Rei da Glória é aquele que deixou o seu santo trono para vir à terra e ser como um de nós. Sim, isso é impressionante. O doador da vida teve fome, né? Então é nesse contexto que a gente vê a importância de perceber o que é ter fome, o que é o Senhor Jesus sentir fome, né? E olhando para esse relato, irmãos, a gente percebe essa importância e percebe então que Jesus ele sofre como a gente, né? Eu falei que o tema é Jesus é gente como a gente, e nesse primeiro ponto eu quero destacar que ele sofre como a gente. Ele teve fome, assim como nós sentimos fome. Ele tem necessidades básicas de um ser humano, assim como todos nós, né? Em sua carne, ele sente as mesmas dores que nós sentimos. Os seus pensamentos sofrem com tristezas, assim como nós sentimos, né? Então, o próprio Deus aqui, ele experimenta a fome na figura do Senhor Jesus Cristo, né? Então isso mostra a sua humanidade, a sua fragilidade. Isso mostra que Deus escolheu se encarnar, né, para experimentar o que são as dificuldades humanas. E dessa forma Jesus sofre como a gente. Mas o segundo ponto que eu gostaria de destacar é que Jesus, ele foi tentado como a gente. Veja só, o versículo 1 diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado, e o versículo de número 3 diz, então o tentador aproximando-se, e a gente sabe, né, vem trazer as tentações. Então, o que acontece é que Jesus, ele também foi tentado, e nós somos tentados, né? Pensamentos ruins nos sobrevêm, pensamentos ruins chegam para nós chegamos a desejar o mal, e isso a gente sabe que é ação demoníaca, é o tentador que vem até nós, lançar essas coisas contra nós, para que venhamos a pecar contra Deus. Jesus, ele experimenta tentações assim como nós, né? Certamente, Jesus não desejou o mal, como por vezes nós desejamos, né? Satanás, ele oferece pecado a nós, e o grande problema é que nós desejamos o pecado, e então acabamos a cair em tentação. Satanás também oferece pecado ao Senhor Jesus, só que diferente de nós, ele não deseja, e por isso ele não caiu, mas ele experimenta as dores e o sofrimento de ser tentado, né, diante de um momento de fragilidade. Afinal, o tentador vem quando ele teve fome, então ele sabe o que é a dificuldade de ser tentado justamente naquilo que você tem fraqueza. Ainda mais porque a primeira tentação é justamente, né, nesse ponto. Jesus teve fome e ele diz, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? Ou seja, mate sua fome, cabe com esse negócio de jejum, de ficar se humilhando diante do Pai, né? Mas a gente sabe que o propósito de Jesus era outro, né? Mas o que a gente vê em nossa vida é que existe tentação que nós precisamos vencer, né? E nós também somos tentados. Então, Jesus é gente como a gente, ele sofreu como a gente, ele é tentado, ele foi tentado como a gente. E em terceiro lugar, ele venceu como a gente deve vencer, né? A vitória de Cristo sobre o diabo, sobre o pecado, sobre a morte, é gloriosa e única como Messias. Mas nesse ponto específico, no relato de Mateus 4, de 1 a 11, a gente vê a vitória de Jesus sobre a tentação de uma maneira que nós também podemos vencer, que é pela palavra. Acompanhe só as tentações que apresentam e como Jesus responde. A primeira está no versículo 3, né? Satanás diz, se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, mate a sua fome, né? E Jesus, versículo 4, responde, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a forma que Jesus responde é citando as Escrituras, e aqui em específico está o texto de Deuteronômio 8, versículos 2 a 3, que fala o contexto é bem o contexto do deserto, o contexto do povo de Israel passando 40 anos no deserto, e o Senhor Deus colocou em humilhação para mostrar, para dar a conhecer que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem.
Então, o Senhor Jesus cita as Escrituras. Nós temos ainda outros relatos. No versículo 5, nós vemos a segunda tentação, né? Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Ou seja, se joga daí, né? Já que você é filho de Deus, afinal, está escrito, olha só, o próprio Satanás citando as Escrituras: aos anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aqui nesse caso, Satanás está citando o Salmo de número 91, deixa eu ver aqui, 91, versículos 11 e 12. Deixa eu ver, Salmo 91, versículos 11 e 12. Então, fica uma lição de casa aí. Salmo 91, versículos 11 e 12 é a citação de Satanás. Qual é a diferença? O que Satanás está citando lá em Mateus 4, versículos 6 e 7, que é diferente do Salmo 91, 11 e 12? E fica aí para os adolescentes também, que vão se encontrar depois para conversar sobre a mensagem, e também para os nossos irmãos do podcast, depois do Amém, comentarem sobre isso, né? Mas não nos ateremos nisso, mas a grande questão é que Satanás usa a palavra de Deus, só que de uma maneira errônea. Então a gente sabe que usar a palavra de Deus não se trata de usar de qualquer forma, mas é usar corretamente. Então qual é o uso correto da palavra de Deus? E o Senhor Jesus, ele dá uma resposta aqui, logo em seguida, né? Deixa eu ver, versículo 7, né? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus citando Deuteronômio 6,16. Então, é bem exatamente nesse ponto, quando o Senhor Jesus responde, que ele está respondendo ao uso errado que Satanás usa da palavra de Deus, né? Mas Jesus sempre usa a palavra de Deus. E por fim, no versículo 8 a 10, Satanás não usa a palavra de Deus e, na verdade, faz uma oferta ainda mais absurda. As outras são, mas essa é ainda pior, né? Porque no versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos da terra. Versículo 9, ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás se coloca diante do Filho de Deus, oferecendo os reinos do mundo e dizendo: eu te darei se me adorares. Que desaforo, né? É um absurdo um negócio desse. Mas são esses absurdos que aparecem de ofertas para nós. E o que a gente faz? Mas isso é um absurdo tremendo. Não, isso aí, uma oferta dessa, eu nunca aceitaria. Talvez algum de vocês possam dizer. Mas ainda assim, a postura do Senhor Jesus ao responder Satanás é a mesma. Firmado na palavra, e ele diz: retira-te, Satanás. Isso aqui é o próprio Jesus dizendo, retira-te, Satanás. Só que ele não diz apenas isso. Retira-te, Satanás, porque está escrito, versículo 10, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Por mais óbvio, por mais simples, por mais direto que possa parecer, o Senhor Jesus mantém a mesma postura de humildade, de concentrar-se na palavra de Deus. Então Jesus, ele venceu usando a palavra de Deus. Então ele venceu como a gente pode vencer. Nós também podemos usar a palavra de Deus. Perceba que o Senhor Jesus, ele não faz uso da sua autoridade divina na luta contra Satanás. Você percebe como esse texto não mostra isso? A autoridade divina é apresentada em outras ocasiões, mas nesse texto não. Ele está como um homem lutando contra Satanás, mas não um homem qualquer, um homem buscando a vontade de Deus, um homem em humildade, um homem firmado na palavra e obediente ao Pai. Certamente não é algo que nós podemos também assim fazer? Não podemos ser pessoas humildes? Não podemos ser pessoas firmadas na palavra de Deus? Não podemos ser pessoas que vencem Satanás, né, resistindo ao diabo, e ele fugirá de nós, e a gente consegue fazer isso se estivermos firmados na palavra de Deus? Certamente é possível, e o Senhor Jesus dá exemplo disso, mostrando ele como um homem, sendo gente como a gente, venceu as tentações. Algumas aplicações para nós, irmãos, desse texto maravilhoso, né, é que nós somos chamados a confiar no Senhor Jesus. Ele sim é a nossa rocha, Ele é a nossa esperança.
Então, nós estamos passando por situações difíceis e é comum a gente buscar, é esperado que a gente busque segurança. Ah, não, mas eu tenho essa reserva aqui. Ah, não, mas eu ainda tenho meu emprego. Ah, não, mas eu ainda tenho... Sei lá, podemos pensar em diversas coisas diferentes que podemos nos apegar diante das dificuldades. Ah, não, mas as estatísticas mostram que poucos vão morrer. Ah, não, mas a minha idade, não sou uma pessoa que vai pegar o vírus ou a Covid. Não deve estar nessas coisas a nossa esperança. Essas coisas existem, a gente deve se informar sobre essas coisas, mas a nossa esperança está no Senhor Jesus. E olha só, no versículo 11 diz: com isso deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Né? Após a tentação vem o revigorar, vem o refrigério vindo do próprio Deus. Então, se a gente confia em Jesus, a gente tem a paz, a gente tem a certeza de que Ele cuida de nós. E uma outra aplicação, irmãos, para nós, é a necessidade que temos de nos revestirmos da palavra de Deus, de estarmos cheios da palavra de Deus, porque somente estando cheios da palavra de Deus é que nós podemos vencer Satanás em suas ofertas, né? Somente quando estamos cheios da palavra de Deus nós podemos lembrar e estar preparados para qualquer tipo de tentação que Satanás pode trazer até nós, né? Nós estamos em período que não podemos nos encontrar aqui, né? E os irmãos sabem que eu estou aqui na igreja e eu estou vendo aqui os bancos vazios, mas você está aí na sua casa ouvindo a palavra de Deus. Valorize momentos como esse. Valorize momentos em que a palavra de Deus é pregada e você precisa aprender. Valorize as atividades da nossa igreja. Às terças-feiras nós temos reuniões de oração, tanto da igreja sede como das congregações. Prepare-se e se esforce para participar desses momentos. Vença as dificuldades tecnológicas ou mecânicas ou de acessórios que possam encontrar e busque um jeito de se esforçar e participar desses momentos. Às quintas-feiras nós já estamos nos reunindo em grupos menores para estudos bíblicos. Se esforce para participar também, marque na sua agenda, né? E nós temos aos domingos, pela manhã, uma devocional. Nós estamos tendo classes de escolas dominicais também, de algumas salas, e à noite mensagens como essa, né? Hoje estou eu aqui, mas também temos os nossos outros pastores. Valorizem esses momentos e busquem se firmar na palavra de Deus. Se firme na palavra de Deus, afinal, somente assim podemos vencer as tentações de Satanás contra nós. Concluindo, irmãos, o que nós podemos aprender com o Senhor Jesus é que quando nós pecamos, não se trata do fato de sermos humanos. Sabe aquele ditado, sabe, errar é humano? Pois é, não é bem verdade, porque o Senhor Jesus, Ele é humano, Ele tornou-se humano e Ele não errou, né? O fato de errar ser humano tem a ver com o fato de que os homens são maus. Então, errar é mal. Então, se nós somos maus, aí sim nós erramos, né? Então, o fato de cometermos pecado está no fato de sermos maus e ainda ter uma natureza pecaminosa em nós. Mas quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, que sendo Deus, se fez homem e venceu as tentações como homem, a gente sabe, poxa, Ele é gente como a gente. Ele se fez plenamente homem e Ele venceu? Como é que eu posso fazer para vencer? Devemos buscar Ele, devemos confiar nele, né? Se Cristo pôde vencer como homem, nós também podemos, mas não porque somos muito bons ou fortes e poderosos, né? Longe disso, mas porque Ele é forte e poderoso e confiado nele, firmados nele, a nossa vida sendo dedicada a Ele, a Cristo Jesus, nós podemos sim nos fortalecer e vencer as tentações. E nós conhecemos o Senhor Jesus sempre através da palavra. É por isso que nós lemos a palavra, estudamos a palavra e queremos crescer na palavra de Deus. Meu desejo para a sua vida é que você cresça cada vez mais nessa mesma esperança. Vamos orar agradecendo a Deus por essa mensagem e pedindo que Deus abençoe também a sua vida e a sua semana. Bendito Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o exemplo de Cristo é perfeito para nós, em todas as coisas, nos ensinando
como devemos servir ao Senhor e viver uma vida lutando contra a incredulidade, contra as tentações. Ó Pai, dá-nos, ó Deus, um olhar voltado para a esperança no porvir, mas essa esperança que nós vivemos agora, confiados no Senhor, alegres na salvação que temos no Senhor. Pai, nós te bendizemos, te agradecemos por tudo e pedimos a tua bênção, Pai, sobre cada uma das famílias, ó Deus, que estão nos acompanhando neste momento. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que Deus te abençoe e não esqueça de acompanhar as programações da nossa igreja. Como eu falei, temos atividade às terças-feiras, às quintas, também aos domingos. Por vezes temos aos sábados também com as sociedades internas. Então, o meu desejo é que você busque a palavra de Deus e, dentro do possível, se esforçar. Eu sei que alguns estão estudando, alguns estão trabalhando, então com rotina às vezes dobrada, mas se esforce para participar de nossas atividades. E não porque isso vai ser bom para você apenas, mas é porque sentimos sua falta também, queremos te ver, Mas é isso. Que Deus te abençoe, uma boa semana e bom descanso a todos.